Vem a minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu espírito aqui, vai reinar e com toda força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo, enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar. Vem a minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu espírito aqui, vai reinar e com toda força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo, enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares. Enche-me, transborda-me, enche-me, transborda-me, enche-me, transborda-me, enche-me, 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 transborda-me, enche-me, enche-me, tu és santo, tu és santo, enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar. Muito bem, estamos ao vivo, porque hoje é sábado, nós estamos gravando
o culto, mais um culto inédito para você que está em casa. Hoje, quarta-feira, para você que está aí, quietinho. E fique quietinho aí na sua casa, tá? Porque você sabe, a pandemia está por aí, está se espalhando. Se você for sair, precaução. Coloca máscara, passa o álcool em gel na mão, tá? E também, né, evite aí alguns lugares, evite aglomerações, né? Tudo para que o vírus não se propague ainda mais e a gente possa voltar o quanto antes, congregar juntos aqui na casa do nosso Pai, ok? Quarta de testemunho, teremos hoje um super testemunho para você que está em casa, então fica aí, compartilha o culto de hoje, é um culto, separa esse tempo para adorar o Senhor, esse é o tempo que você deve dedicar a Ele agora, então compartilhe o culto de hoje, né? Copie o link que está em cima, copie o link que a gente mandou aí no grupo da igreja, manda para as pessoas que você quer que assistam, com certeza Deus tem uma mensagem para essa pessoa, ok? Vamos então à nossa primeira música, a gente volta com mais alguns recadinhos. Canta junto. Meu Deus habita acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo, em sua autoridade, rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Meu Deus está além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua dor. Meu Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas está em seu coração. Conhece os humildes e contritos, dá alívio aos aflitos e nunca vai negar-te a mão. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Esse Deus ainda chora as tuas lágrimas, conhece tuas lutas e sabe os porquês. Ele é o autor da tua vida. Ele vai sarar tuas feridas. Esse mesmo Deus conhece
É isso, esse é o Deus que tudo vê, Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo a tua agonia, Deus vê também a tua alegria. Se você se sente sozinho, ajoelha, clama ao Pai, com certeza Ele vai te ouvir. Muito bem, temos aí algumas pessoas online assistindo. Compartilha mais uma vez, vou pedir para você compartilhar o link de hoje, o culto de hoje, para que outras pessoas também possam assistir. Vamos ao primeiro recadinho então. Como a gente falou no sábado, dia 27 vai ter Santa Ceia. Sim, sempre no estilo que nós fazemos aqui, drive-thru, né? Acontecerá a bênção, teremos o culto normal, escola sabatina, culto divino, mais a bênção sobre os emblemas, o pão mais o suco. E após aí a bênção, você poderá passar aqui em frente à igreja, temos uma mesa ali bem bonita, com os emblemas colocados ali todos bem certinho, para que você passe aqui na frente da igreja e só recolha para você e para sua família, ok? A partir do dia 27 também teremos início a Semana Santa. Se por um acaso, né, dependendo aí dos decretos do governo, do município, se a gente puder abrir a igreja estará aberta e você poderá comparecer. Se por um acaso isso não acontecer, teremos todos os cultos da semana online, ok? Todos os cultos da semana online. Mas aí durante os próximos cultos a gente vai passando todas as informações certas para que você não perca nada, ok? E o terceiro e último recado, você assistiu o culto de sábado, a irmã Cristina pregou e falou sobre o link, né, dos 21 dias de jejum de Daniel. Então, se você ainda não sabe o que é, entra no link lá para você não perder as mensagens, para você ir aceitar o desafio de talvez acordar na madrugada, se você nunca fez isso, dobrar o seu joelho no chão, ter ali a mensagem, entender um pouco mais, receber o Santo Espírito aí na sua casa e aí no seu coração, ok? Fica aberto aí para todas as mensagens, também no grupo do WhatsApp a gente vai repassar tudo para você não perder nada, ok? Vamos então ao hino inicial, logo depois da oração. As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão para ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar o seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver,
Amém. Chegou então o momento de fazermos a oração pelos pedidos e agradecimentos. Se você tem algum pedido, ainda não colocou aí nos comentários, não colocou também no grupo da igreja, esse é o momento. Você pode então colocar ali o seu pedido, o seu agradecimento, né? E se você tem algum testemunho, por que não? Manda mensagem aí também para nós, a gente pode agendar o seu dia para você vir até aqui e a gente poder contar, a gente saber um pouco mais do seu testemunho aí, da sua vida, do que você passou, ok? Então, se você puder, ore comigo agora, vamos falar com Deus. Querido Deus, amoroso Pai que habita nas alturas dos céus, somos gratos a Ti por mais uma semana, o Senhor tem nos abençoado, tem nos guiado até aqui. E por favor, meu Pai, olhe com carinho a cada pedido que está sendo feito, relatado, tanto no grupo da igreja, quanto nos comentários, Facebook, YouTube. Por favor, meu Pai, olhe da melhor maneira. E, por favor, meu Pai, que o Teu Santo Espírito possa ser derramado a cada pessoa, a cada lar, a cada família, e que cada pessoa possa sentir aí a Sua presença, literalmente abraçando, e que todos nós possamos ser gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado. Por favor, meu Pai, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor. Te pedimos também, meu Pai, as famílias enlutadas. Por favor, meu Pai, abraça cada família, dá a eles o seu amor, o seu carinho, que eles possam sentir o seu calor nesse momento, meu Pai. Fique também, meu Pai, com cada pessoa acamada, pessoas, nossos queridos que estão no hospital. Alguns estão melhorando, glória a Deus, mas alguns ainda precisam da Sua mão, da Sua proteção. Afofa a cama de cada um, meu Pai, por favor, que eles possam sentir a Sua mão, o Senhor sendo o médico dos médicos, acreditamos no Seu amor, no Seu carinho para cada pessoa. Por favor, meu Pai, é o que nós te pedimos, colocamos tudo em Suas mãos, porque acreditamos, temos fé nas Suas promessas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. O Salmo 23 é o texto mais famoso da palavra de Deus, é o mais decorado, que mais gente conhece. E bem no meio desse salmo tem uma frase que eu acho muito bonita, muito significativa, e ela está praticamente no centro do salmo, que é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Por mais que pareça que não, Deus está comigo, Deus está com você, mesmo passando por essa dificuldade. Tem sido muito desafiador mesmo cantar de peito aberto e crer de fato de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas para que não falte na mesa do seu irmão, você pode fazer uma diferença. Você pode fazer a sua doação. Você pode ser a mão de Deus suprindo a necessidade do seu irmão que mais precisa. Então faça a sua doação. Participe, não apenas assistindo, mas ativamente dessa live solidária. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois Tu estás comigo. Sim, Tu estás comigo. Tu és meu pastor. Sim, Cristo é meu pastor. Nada faltará.
sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Sim, tu estás comigo. Tu és meu pastor. Sim, tu estás comigo. Não há o que temer. Muito bem, chegamos agora ao nosso momento, o momento mais esperado da noite, o momento do testemunho. E estamos aqui com nada mais, nada menos do que ela. O glamour em pessoa, senhoras e senhores, querida igreja, vocês sabem já. Neuza Poiares, seja muito bem-vinda, obrigado. Obrigado porque, na verdade, assim, a gente agradece porque assim, a gente fica, como é que eu vou falar assim? A gente procura as pessoas, mas a gente não acha. E você mandou uma mensagem para mim querendo compartilhar conosco. Então, assim, muito obrigado, Neuza, porque o Espírito Santo tocou no teu coração e trouxe você aqui e agora você vai compartilhar conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Wendel. Boa noite para vocês que estão nos assistindo. Para mim, é uma alegria poder estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. E obrigada pelo elogio, viu? Eu já sou tímida, já fico mais tímida ainda. Mas muito obrigada, que Deus abençoe cada um. Amém. A gente, na verdade, não combinou nada. Eu não sei, na verdade, qual vai ser o testemunho dela. A gente vai saber um pouquinho mais da sua vida, né? Tudo mais, mas assim, a gente não combinou nada. Então, assim, vai ser surpresa, até para mim, para quem está aqui acompanhando, que vai participar, né? E assim, vamos pelo começo, né, Neuza? Vamos pelo começo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho assim. Você era daqui, você é daqui, você nasceu aqui em Paranaguá, ou então você não nasceu aqui e veio para cá. Se você não nasceu aqui, como é que você veio parar aqui em Paranaguá? Vamos lá, conta um pouquinho desde o comecinho aí para nós. Tá. Não, eu não nasci aqui em Paranaguá. Na verdade, eu nem sabia que Paranaguá existia. Né? Então, vocês vão saber agora. Eu sou loira, mas eu sou baiana. Eu nasci na Bahia, né? Eu nasci em uma cidadezinha bem pequena chamada Tanque Novo, né? E eu vim da Bahia, a gente foi direto para Xambrê, que é uma metrópole, né? Brincadeira, as pessoas tiram sarro. Xambrê, onde é Xambrê? Xambrê fica a 700 quilômetros daqui, né? Uma cidade bem pequenininha, bem pacata, mas é uma cidadezinha assim, bem acolhedora. E eu fui para lá com 9 anos. Aí, com 21 anos, eu me casei e eu fui morar em uma outra cidade ali perto, chamada de Douradina. Aí, meu marido ele ia sendo transferido, né? Então, a gente mudou de cidade 7 vezes, né? Só que, daí, quando a gente foi para Umuarama... Bom, eu não vou contar todas as cidades, senão fica muito comprido, né? Quando a gente foi para Umuarama, essa empresa que ele estava trabalhando, essa empresa deu um ar assim que ia falir, né?
Então ele falou, olha, antes que o barco afunde, eu vou pular fora, né? E daí a família dele já estava aqui. E só a gente lá, né? Só ele de irmão lá e todos os irmãos aqui. E daí eu já tinha vindo para cá algumas vezes, né? Quando eles estavam aqui, eu tinha vindo 2 vezes aqui. Mas eu não gostei daqui. Eu achava muito claro aqui. Eu vinha e eu tinha que ficar de óculos escuros, porque eu não conseguia olhar na claridade. Eu achava muito claro, né? E o mofo, assim, eu não conseguia me adaptar. E eu falei, não, eu não me imagino morando em Paranaguá, né? Tanto que, quando deu certo da gente vir, eu falei para o meu marido assim, porque a gente já tinha mudado tanto, né? Que eu falei assim, olha, daqui é só para trás, eu não vou mais para frente. Ele falou, claro, para frente é só o mar, você vai ter que voltar para trás. Mas aqui estamos, já faz 27 anos que nós estamos aqui. Você tem lembranças desses 9 anos que você passou lá na Bahia, né? Tem alguma lembrança, alguma coisa que assim, você lembra de lá? Ou assim, é muito vago assim esse... Não, eu tenho lembranças, tenho algumas lembranças, assim, coisas que marcaram assim, minha vida, né? Eu me lembro muito bem da casa da minha avó, mãe do meu pai, que eu me lembro um trecho que a gente passava, porque lá na Bahia tem muito de você passar a pé dentro de rio. E eu me lembro que a gente passava a pé dentro de um rio para ir na casa de uma irmã da minha avó materna. E eu me lembro que eu olhava assim, e antes do rio tinha uma curva. E eu pensava assim, nossa, eu preciso voltar para ver se é essa lembrança que eu tenho. E eu voltei lá, depois de casada, né? Voltei até com o Tiago e com a Ellen lá. E eu fui nesse lugar, e era exatamente do jeito que eu me lembrava. Eu ainda olhei e vi aquela curva, eu falei, mas é igualzinho, igualzinho. Eu voltei 2 vezes lá nesse lugar e eu me lembro exatamente do... Meu avô paterno tinha uma fazenda lá. Não valia muita coisa, mas era uma fazenda. Eles chamavam de fazenda, chamava Terra Vermelha. E eu me lembro de algumas coisas assim, eu voltei e era exatamente do jeito que eu imaginava, assim, do jeito que estava na minha cabeça, né? Eu tenho até uma marca aqui assim na testa, que eu caí, tinha umas escadas assim para subir lá na casa da minha avó. E eu me lembro disso, eu pergunto à minha mãe, ela fala que foi exatamente do jeito que eu contei. Então eu tenho algumas lembranças e elas são bem presentes, né? Bacana. Depois que você veio para cá, tempo aqui, assim, como é que o adventismo chegou na tua vida? Se você já era adventista, ou se você conheceu Jesus depois que você veio para cá, ou nesse caminho vindo para cá? Não, quando eu vim para cá, eu já era adventista. E eu me converti, eu era solteira ainda, eu tinha 18 anos. Lá em Xambrê não tinha igreja adventista, mas tinha a Câmara lá dos Vereadores, e eu ouvi falar que tinha um pessoal dando uns estudos lá. A princípio, eu não me interessei muito por aquilo, não, né? Eu falei, não, eu não me convidaram, mas eu não fui. Às vezes eu ia, passava em frente, assim, e dava uma olhadinha, assim, mas eu não parava. Aí, quando foi um dia, minha prima, né, a Carmen, ela estava indo com a família dela, com o pai, com a mãe dela, os irmãos, meus primos, e ela me falou, vamos lá, vamos, você vai ver, você vai gostar. O meu pai e a minha mãe, eles eram cristãos, eles eram de outra igreja, né? E eu tinha ido na igreja da minha mãe, me lembro assim vagamente na igreja do meu pai também, né? Que eles eram de igrejas diferentes, de religião diferente. E eu sempre via o meu pai lendo muito a Bíblia, né? E eu tinha vontade eu sabia que eu não era batizada, eu tinha aquele desejo, né? Aí eu falei, quem sabe, eu não sabia orar, mas eu, na minha inocência, eu pedi para Deus para que me mostrasse o caminho, se era da vontade dele que eu assistisse aquilo ali. E eu fui. Não sabia Gênesis, Apocalipse, essas coisas, Daniel, de Bíblia, não sabia nada. Eu vi o meu pai lendo, mas eu nunca tive interesse em ir lá pegar a Bíblia e ler, né? Aí eles me ajudaram bastante ali, e eu fui um dia, fui 2, fui gostando daquilo.
E daí me ofereceram estudo bíblico. Tinha um senhor lá, o irmão... Nossa, eu estava lembrando o nome dele até agora. Depois, se eu lembrar, eu falo. Era assim, um homem de Deus mesmo, sabe? E ele ia lá na minha casa e ele trazia um estudo bíblico, assim. Eu respondia durante a semana, daí na outra semana ele vinha, corrigia, tirava minhas dúvidas e deixava outro estudo. Chamava Bíblia Fala. Eu nem sei se tem mais esse estudo bíblico. E daí Deus falou no meu coração, né? E até perguntei para minha mãe falou assim, olha, se Deus está te chamando, então você deve aceitar, né? E daí eu orei muito, pedi muito para Deus para que me mostrasse se esse era o caminho que eu devia seguir. E Deus falou comigo que sim. E daí eu fui batizada com, acho que 19 anos, eu fui batizada. Que bênção, né? Batizada aos 19 anos, aí você passou um tempo, veio para cá e, assim, filhos. Vou falar um pouquinho dos filhos agora. Filhos são bênção. Ah, meus filhos são as coisas assim, mais lindas que eu tenho no mundo, né? Então, eu tenho o Tiago, né, que é meu primogênito, que eles falam que é o preferido. E tenho a Ellie, mas não é esse, né? História de preferido é coisa de irmãos, né, Wendel? Tenho a Ellen, que hoje está morando longe daqui, né, em Sinop, mas é minha filha querida também. Tenho o Fernando, que quando eu achei que eu não ia ter mais filhos, veio o Fernando, que tem 21 anos. E os dois mais velhos, o Tiago e a Ellen, já têm filhos, né? Eu tenho 5 netas, Rebeca, Liv e Larissa, que são gêmeas, que são filhas da minha filha. E o Tiago teve mais 2 filhas, que é a Cecília e a Júlia. São a alegria da casa, né? São alegria. Nossa, quando elas chegam, o dia que era comum vira alegria e é uma felicidade total. Que bênção, que bênção. Vamos então entrar, Neuza, no seu testemunho. Né? Como a gente falou aqui, não sei do testemunho, e a gente vai ficar sabendo agora. E então, conta para nós, Neuza, o que você passou, qual é o testemunho, qual foi a luta, a dificuldade. Esse tempo aí agora é seu. Vamos lá. Muito bem. Então, quando a gente morou em algumas cidades, e nesse meio tempo, meu marido saiu da empresa que ele estava e foi para uma outra empresa, né? Eu vou resumir aqui esse período. E aí a gente passou por uma dificuldade muito grande, uma dificuldade financeira assim ao extremo. E até me emociono nessa parte aí, mas não é esse o testemunho que eu vou falar. E a gente teve que mudar dessa cidade, né, porque ficou muito difícil, e ele ficou assim 2 meses desempregado. E graças a Deus eu já era funcionária do Estado, e a gente falou, não, nós temos que mudar dessa cidade. Mas o aluguel em Moarama ele era muito, muito caro, né? E a gente não tinha condições de pagar aquele aluguel. Então decidimos ir para Xambrê, né? Que eu casei, saí, depois eu morei em Xambrê 1 ano. Então, eu tinha 2 crianças pequenas, o Tiago, na época, tinha 3 anos e meio, a Ellie, 2 anos, né? 1 ano e meio, na verdade, porque eles são 2 anos de diferença. E nós fomos morar lá. E 2 meses depois que ele estava desempregado, essa mesma empresa que ele tinha saído, convidou ele para voltar, né? E daí ele foi trabalhar lá. Então, ele ia todo dia de ônibus para trabalhar, né? Aí ele falou, não, está muito difícil para ir, mas o aluguel estava muito caro, tal. Então a gente conseguiu comprar uma moto. Aí ele ia todo dia de moto, né? Ia e voltava, ia cedinho, e lá é muito frio, né? Eu acho que é um frio assim, muito pouca coisa de Curitiba. Quando faz frio, é muito frio. Então foi ficando muito difícil. Aí ele nesse meio tempo, um dia lá, ele estava voltando. E ele bateu a moto numa vaca. Quase morreu. Aí ele fraturou o braço em várias partes, né? E você sabe, quando fratura assim, até se consolidar aquilo ali é tudo muito difícil, né? Mas, graças a Deus, ele foi se recuperando, sofreu muito com isso. E aí a gente
tudo que estava ruim acabou piorando, né? Porque ele ficou sem a gente teve que ir lá para o INSS, todas essas coisas, né? E você sabe, quando é jovem, consolida ali o osso, né? E está tudo bem. Não ficou 100%, mas ele não reclamava, né? Ele falava, ó, às vezes dá uma dorzinha, tal. Só que com o passar dos anos, né, que ele foi ficando assim mais velho, né, as dores começaram a se intensificar demais. E nós fomos procurar um ortopedista em Curitiba e o médico disse que ele tinha que fazer uma prótese. A princípio ele ficou muito apreensivo com aquilo e ele resolveu que ele não ia fazer. O médico falou, olha, se você não fizer, em 10 anos eu não garanto mais nada. Você tem que fazer dentro desses 10 anos. E eu sempre falava, Milton, você tem que ir. Mas ele morria de medo de fazer essa cirurgia. Aí, o que aconteceu? Passaram-se 10 anos e ele não voltou no médico. Só que quando foi o 2019, ele começou a sentir dores muito fortes. Aí, no finalzinho de 2019, nós procuramos outro médico. E comecinho de 2020, nós fomos lá para marcar a cirurgia. Aí o médico falou, olha, a cirurgia eu vou fazer pela Unimed, mas vocês vão ter um custo de R$20 mil, né? Então, a gente achou assim, um absurdo que o médico estava cobrando, porque a Unimed, a princípio, pagaria a prótese, né? E o médico falou lá de algumas coisas, a gente não concordou muito com aquilo. E daí, ele já tinha ido antes num primeiro médico lá. Depois, esse foi o segundo. Aí, nós falamos, nossa, e agora, né? O que a gente faz? E naquele momento, naquele dia, eu cheguei em casa e eu me ajoelhei, eu pedi para Deus que Ele nos desse uma resposta, né? Se era aquele médico mesmo que deveria operá-lo, se esse era o caminho certo que a gente estava seguindo. E que, se não fosse, que ele nos mostrasse, né? E naquela mesma semana, Wendel, foi assim, bem no final, isso aconteceu no meio da semana. Aí, quando foi no final da semana, o Milton falou assim para mim, olha, o teu tio disse que vem aqui esse final de semana. Então, eu vou fazer alguma coisa aqui para eles, tal, né? Aí eu pensei, nossa, mas ele veio na minha casa uma vez, né? Ele é irmão da minha mãe. Aí eles chegaram, tudo, e eu achei assim, mas estava bem feliz de recebê-los ali e tal, né? Aí eu estou com aquela dificuldade, porque agora, nesse momento, o braço dele não tinha movimento nenhum. Ele não conseguia nem lavar o cabelo, assim, a cabeça com a mão, né? Então, ele vivia assim. E daí o meu tio falou assim, o que aconteceu, né? Que você está assim, com o braço, desse jeito? Aí ele contou lá, tal. E esse meu tio, ele tem um filho, né, meu primo, que ele é médico. Só que ele mora lá em Laranjeiras do Sul. Aí ele falou assim, olha, você não quer que eu falo para o Fabiano te indicar um médico, né? Porque esse meu primo, ele é ortopedista também, só que é de joelhos. Aí ele indicou um médico. A gente entrou em contato com esse médico, nós fomos lá em Curitiba, tal. E assim, a gente gostou demais do médico, sabe? Um médico que inspirou confiança, que a gente, assim, no conversar, tudo, né? Ele mostrou os exames e o médico falou, olha, realmente é de prótese. Só que assim, eu vou falar, aí no meio da conversa ele disse, só que assim, eu cobro um valor, era bem menos, era R$4 mil que ele ia cobrar, só que tem uma coisa, eu não opero com prótese nacional. E a Unimed só vai querer a prótese nacional. Mas eu não opero. Se você for operar comigo, será uma prótese importada e o valor é R$26 mil. Falei, meu pai, e agora, né? Aí, isso já era comecinho de fevereiro. Já ia começar os 10 dias de oração. A pandemia já estava no início do ano passado, né?
Mas a igreja ainda estava aberta, a gente ia começar os 10 dias de oração e jejum. E eu me lembro que eu cheguei aqui e daí eu comentei alguma coisa com a irmã Cristina França. E ela pode até não lembrar, mas ela disse assim: irmã, Deus vai atender o seu pedido. Então, toda noite, eu acho que eu faltei umas 2 noites. Eu vim aqui e depositava o meu pedido aqui, e nos grupinhos de oração eu sempre pedia, né? Para que Deus, se Ele já tinha respondido uma oração de mandar uma pessoa em casa para a gente, para indicar um médico, né? Ele poderia fazer isso. Aí eu fui, naquela mesma semana do primeiro dia de oração aqui, eu fui lá dar entrada na Unimed. E ele disse: olha, tenta, né? E todos os dias eu orava e eu dizia assim: Senhor, o Milton precisa dessa prótese. E o médico só opera se for com prótese importada. Ele não opera com outra prótese. E ele disse que a prótese nacional dá muito problema. Então, problemas ele já tem de sobra no braço, não precisa de mais um. Então, Senhor, o Senhor opera um milagre na nossa vida. E eu fui lá, protocolei lá na Unimed, e quando eu estava saindo, eu encontrei uma prima dele que trabalha lá. E daí ela me perguntou ali o que eu estava fazendo, né? Conversamos ali um pouquinho, daí eu expliquei, falei para ela: olha, eu tenho entrada assim, expliquei ali para ela. Daí ela disse assim: olha, eu não quero te desanimar, mas se houver no mercado uma prótese similar, não vai ser liberada. Mas no mesmo instante que aquilo me entristeceu, eu pensei assim: Deus já ouviu uma oração, Ele vai ouvir a segunda. E todos os dias, quando eu me ajoelhava, eu pedia: Senhor, a gente precisa disso. Assim ela disse assim: olha, vai ter uma junta médica, eles vão pedir por que o médico quer essa prótese e não a nacional, o que leva ele. Então, eles vão questionar ele ali. Aí eu não perdi a fé. Eu pensava que Deus ia fazer um milagre ali. E daí, o que aconteceu? Realmente tinha prótese nacional similar aqui no Brasil, né? Claro que ela é nacional, é aqui do Brasil. Tinha prótese nacional e veio uma resposta, né? Que o médico tinha que colocar ali do porquê daquilo, né? Então, só que daí, ao mesmo tempo, veio para ele indicar que prótese que ele queria. E daí ele indicou a prótese que ele queria. Na verdade, ele deu 3 tipos de prótese, de 3 países, 3 países que não é do Brasil, né? Que não era o Brasil. E passou um tempo, terminou os 10 dias de oração, e daí a gente recebeu a resposta, né? Aí ele falou assim: olha, veio a resposta agora aqui, eu acho que é a resposta da Unimed. E a gente não queria nem abrir, né? Mas ao mesmo tempo eu falava: abre logo, né? A gente só vai saber se você abrir. E daí ele abriu e estava ali tudo certo. A prótese estava liberada, a cirurgia estava liberada, estava tudo liberado, assim. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente ficou com aquele receio: mas será que está mesmo? Eu não acreditava naquilo, eu pensava: meu Deus do céu. Não é falta de fé, que eu tive fé o suficiente para pedir e para receber essa bênção, né? Mas, assim, eu não acreditava que eu tinha recebido aquilo, que a gente tinha recebido isso. E daí ele mandou uma mensagem para a secretária, e ela falou assim, perguntando se realmente estava liberado, né? E ela falou assim: não, está tudo liberado, é só você marcar a cirurgia. A gente foi no outro dia, a gente foi para lá, daí marcamos a cirurgia para o dia 19 de março. Só que quando chegou o dia 19 de março, isso era numa quinta-feira, se não me engano, a gente foi na segunda. Só que daí o médico falou: olha, a gente não, talvez eu não vá operar, porque essas cirurgias eletivas
estava começando ali a pandemia, né? Elas estão todas canceladas, então acho que a gente vai esperar. Nossa, aquilo para nós foi assim, mas estava tudo certo já, né? Que era o que a gente queria, né? Só que o Milton estava sofrendo demais com o braço e daí no final assim demorou março, abril, maio, ele fez em junho. E esses 2 meses, quase 3 meses que ele esperou, foi assim, ele tomava remédios para dor de 4 em 4 horas. Então, assim, era dia e noite, para suportar a dor, né? Aí ele começou a ligar para o médico, falar, não, doutor, eu preciso, eu não aguento mais isso aqui. Perdeu, assim, completamente os movimentos do braço, né? E daí, um dia a gente foi lá e o médico marcou a cirurgia. Foi muito bom, assim, ele... Na cirurgia, eu achei que ele ficava muito nervoso, muito ansioso, mas Deus cuidou de tudo. E, graças a Deus, ele fez, depois da cirurgia, assim, o médico falou para mim assim, olha, você não pode nem pensar em cair uma gota de água dentro desse corte aí. Nossa, aquilo eu cobria de plástico, de tudo assim, para não deixar aquilo molhar, mas nada, não teve nada. Foi assim um sucesso. Então, aí ele fez umas 70 fisioterapia. Os movimentos estão, nossa, não tem nem comparação, assim, uns 80%, né? 100% o médico falou que não ia voltar mesmo, porque ele teria que ter feito isso há muito tempo atrás, para voltar aos 100%. Mas, assim, diante de um quadro que 10 anos depois, né, já passaram 11, e o médico disse que não garantia nada, né? Então, ele está com praticamente todos os movimentos, não sente mais dor, né? Que isso era... Ele falou, se eu não ficar com movimento, mas eu não sentir dor, está ótimo. Mas Deus foi além disso, né? E eu acredito ainda que ele talvez não chegue aos 100%, mas tipo 95%, por aí, Deus vai restaurar completamente o braço dele. Ó, dá uma respirada aí. Assim, naquela primeira vez que você ajoelhou para orar, para pedir, é um misto de sensação assim. O que você sentiu naquela hora? Você ajoelhou, bateu o joelho ali, e assim, tem gente que fala que assim, eu vou pedir aqui, mas às vezes minha oração não passa do teto. Você confiou assim mesmo, bateu o joelho no chão, pediu e sentiu a presença de Deus ali? Olha, você leu meus pensamentos, porque eu pensei, a hora que eu terminei, eu pensei assim, nossa, eu não falei do que eu senti quando eu orei. As 2 vezes, assim, a primeira vez quando eu orei pedindo para que Deus mandasse alguém, eu senti um alívio, eu senti que Deus ia responder a minha oração. E todas as vezes que eu trouxe o meu pedido aqui à frente, todas as vezes que eu me ajoelhei aqui e em casa, eu senti uma paz, assim. Quando eu me levantava, eu me levantava com o seguinte pensamento: minha oração foi atendida. Eu não pensava assim, Deus ouviu, porque Deus ouve qualquer oração. Mas eu pensava assim, Deus ouviu e Deus vai atender minha oração. Eu tinha plena certeza que aquela bênção ia ser recebida. Às vezes a gente pensa assim, a gente ora, entrega, mas entrega meio assim, né? Entrega meio assim. Você meio realmente... que no descrédito, né? Isso. Não, eu tinha certeza, assim, tanto que quando a minha prima falou assim, olha, meio difícil, porque se tiver uma similar aqui, não vai ser atendida, tal. Assim, naquela hora, assim, deu uma certa tristeza, mas em seguida eu pensei, não, Deus vai ouvir, Ele vai ouvir e vai atender o meu pedido, né? Porque eu não estou nem pedindo nada para mim, né? Eu estou pedindo algo para uma pessoa que Milton já foi adventista, já conhece a palavra, assim, sabe?
E Deus vai atender. E eu tinha certeza absoluta disso. Nenhum momento eu vacilei e pensei assim, não, isso é impossível para Deus. E eu até brinco com ele. Bom, depois eu falo disso. Se você me perguntar alguma coisa, eu falo sobre isso. Então, eu já vou perguntar sobre... que a gente está curioso para saber aqui. Pode falar, Neuza, pode falar. Não, é que, às vezes, na última vez que você perguntou para Raquel, você falou um sonho, né? E eu brinco com meu marido porque eu tenho um sonho de conhecer a França, né? Eu acho assim que eu queria muito conhecer Paris, né? Eu tenho esse sonho assim de aqui. E a prótese dele é francesa. E eu falo para ele, tá vendo? Ó, você não quer me levar lá, mas está com a França aí dentro do corpo. Muito legal, mais um sinal aí para você, né? Quem sabe um dia conhecer aí as terras francesas. Muito bem. Falando um pouquinho assim sobre as pessoas que estavam em volta de vocês, né? Quando assim, acho que os filhos souberam, né? Alguns parentes também. Assim, essas pessoas elas também confiaram assim tanto quanto você, ou assim meio que pode ser que desacreditaram em algum momento? Na verdade, Wendel, eu não contei. Eu queria contar na igreja isso para que ele soubesse agora. Então isso não era um segredo, mas eu tinha essa, assim, eu falei assim, um dia eu quero contar e quero que eles saibam na igreja do meu testemunho. Nossa, que legal. Então já está aí, ó. Se você não sabia, igual eu, igual a maioria das pessoas, está sabendo agora que Deus agiu na vida da Neuza, na vida do seu marido, né? E que bênção, Neuza. E assim, você falou que estava muito confiante, não passou nenhum momento na tua cabeça em, assim, talvez, não desistir, mas assim, falar, assim, nossa, não sai esse negócio e demora, e não passou nada, assim... Tipo, meio que apressando as coisas. Não, e na verdade demorou mais de um mês para que fosse liberado. Mas nesse mês todinho eu busquei a Deus e eu orava todo instante até fazendo as coisas assim, eu falava com Deus, Senhor, olha o processo lá na Unimed, olha lá, para que seja resolvido, para que seja liberado, né? Eu sei que tem prótese nacional, mas o médico não vai operar com essa prótese. E a gente já paga tão caro num plano para quando você precisar, você ainda ter que pegar um outro dinheiro, ter que arrumar esse dinheiro para poder pagar. E eu, assim, conversando com Deus, sabe? E não passou pela minha cabeça que Ele não fosse atender meu pedido. Eu tinha plena convicção que Ele ia me atender. Nossa, que confiança, hein? Deus seja louvado. E aí? Quando a gente pede, uma hora Deus vai resolver, né, Neuza? Uma hora Deus vai resolver. Deus nos olha com amor. Somos filhos de Deus aqui na terra, e Deus, com certeza, está olhando para cada um de nós aqui, e com certeza Ele está só esperando o momento para a gente pedir. Será que a gente tem feito isso? A gente tem pedido e tem agradecido também as bênçãos de Deus? Né? A gente tem que parar um pouquinho para poder pensar nisso. Muito bem, a gente vai escutar agora uma música, Neuza, mas a gente volta, tem mais algumas coisas para a gente poder conversar, tem mais algumas perguntas. Ele vai só escutar uma música e a gente já volta. Cruz de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual o meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
bem, voltamos e deu tempo de você respirar aí, tomar uma água, né? E a gente volta aqui com a Neuza que deu um testemunho aqui sensacional. E vou perguntar aqui para você, vou fazer aquele ping-pong, né? Aquela coisa rapidinha, não precisa ser resumir em uma palavra, mas pode contar um pouquinho mais. O que é família para você, Neuza? Família, para mim, é a base, né, da sociedade. Uma família, ela é uma família bem ajustada, bem preparada, ela reflete o caráter de Deus, né? Então, a gente vê a família, quando ela é bem estruturada, ela vê isso refletida na igreja, na sociedade, né? Então, a família é assim um propósito de Deus, né? Uma bênção de Deus na vida das pessoas. O maior desafio ou a maior prova que você passou? Desafio? Nossa. Foram tantos assim, mas deixa eu ver se eu consigo. Nossa, um desafio assim. Teve muitos desafios que a gente teve na vida, assim. Eu acho assim que uma coisa que talvez não foi um desafio, mas talvez uma decisão que a gente teve que tomar foi assim muito triste, foi quando meu pai ficou doente. E a gente, talvez nem fosse um desafio, mas foi, não sei, assim, que a gente teve que tomar uma decisão se ele ia ser operado ou não. E aquilo foi muito desafiador para nós, né? Fazer isso aí, porque os filhos é que tiveram que decidir. E a gente, se meu pai não fosse operado, ele com 6 meses ele teria que ser alimentado por sonda. E a gente tomou a decisão de assinar a cirurgia dele. Mas, infelizmente, 2 dias depois, meu pai faleceu de complicações da cirurgia. Mas, assim, até hoje, eu ainda acho que a gente tomou a decisão certa para ele. Um sonho, além da França. Além da França, um sonho. Eu acho que o sonho, assim, eu tenho uma família, assim, quando eu digo família, eu estou até incluindo meus irmãos ali, minha mãe. Então, nós, assim, como irmão, nós somos muito unidos. A gente nunca brigou, a gente brigava quando era criança, né? Isso é normal em as melhores famílias, né? Mas, assim, de adulto, eu não me lembro, assim, de ter qualquer tipo de desavença com irmãos, assim, nada. A gente até um grupo ali, um tira sarro do outro, a gente leva tudo na brincadeira, não tem nada assim. E com meus filhos também, não tem nossa, assim, meus filhos para mim é tudo, assim. Minha filha é muito dedicada, o Tiago é muito dedicado com os filhos, Fernando também é muito dedicado nos estudos, né? Então eu tenho filhos maravilhosos, netas assim incríveis, lindas. Mas o meu sonho é que a minha família toda, aqueles que conhecem, aqueles que não conhecem, venha conhecer do amor de Deus, venha se entregar. E o meu maior sonho é vê-los, tanto eu, meu marido, como toda a minha família no céu um dia. Amém. Depois que eu for para a França, né? Brincadeira. E o que é Deus para você, Neuza? Deus, para mim, é a essência do amor. Deus é assim, é paixão, é aquele amigo que, nas horas mais incertas e nas horas certas, que você pode contar com ele. Tem um verso bíblico, né, que é um dos meus preferidos, que é 2 Samuel 22:31.
O pastor Ivan, uma vez ele estava pregando aqui, ele disse esse verso, nunca mais eu esqueci. Então diz assim: Deus agora falei que não tinha esquecido, não ia esquecer, acabei esquecendo. Deus é minha fortaleza Deus é minha força e a minha fortaleza. E Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Então isso é Deus para mim. Um Deus que está sempre pronto a desembaraçar a minha vida. Por pior que ela esteja, Ele está presente ali na minha vida. Que bênção. Não só na minha, Ele está presente na vida de todos aqueles que buscarem Ele verdadeiramente. Que bênção. Deixa eu perguntar assim, algo que passou assim. Os 10 dias de oração, eles tiveram importância para você, né? Qual foi assim a importância assim? O programa da igreja, as orações, mesmo a gente não sabendo na época, né, qual era a sua luta, a sua dificuldade, mas assim, Deus sabia. Nós oramos por todos os pedidos, o que foi depositado aqui na caixa, como você tinha falado. A importância dos 10 dias para você. Os 10 dias de oração é um momento que a gente tem, né? Não, todos aqui têm esse momento de uma entrega total a Deus, né? De um reavivamento. Então, quando eu depositava esse pedido aqui, que eu me lembro que o pedido principal era esse, né? E parecia assim que eu colocava outras coisas ali, mas aquele eu grifava. Eu fazia alguma coisa ali naqueles pedidos para que aquilo tivesse um destaque na minha vida, né? Porque eu precisava daquela bênção de Deus. Então, esses 10 dias de oração, para mim, no ano passado, ele teve um significado bem diferente, né, dos outros 10 dias de oração. Porque, às vezes, a gente pensa, mas talvez não agir, não é de interesse, não é isso, né? Quando você pede uma bênção dessa para Deus, é algo assim que a gente necessitava naquele momento. E Deus vê a angústia da sua alma, né? Deus vê assim, Ele sabia que eu estava angustiada com isso, Ele sabia que aquilo era um desejo assim, eu digo desejo no sentido de precisar daquilo naquele momento, né? Então, ele teve um significado diferente, porque quando a gente se reunia ali, que eu pedi oração ali no grupo, todas as pessoas que estavam, né, falavam para mim: nossa, olha, eu orei por esse pedido teu, né? Deus vai abençoar, e como a minha Cristina me disse assim, Deus vai te abençoar, você vai obter essa bênção, a sua oração vai ser atendida, né? Então eu tinha essa plena convicção disso. E foi atendida. Muito bem, Neuza, para a gente poder fechar, né? Deixa a sua mensagem, talvez algum irmão está passando por alguma dificuldade, né? Alguma luta, algum problema dentro aí da sua casa, com a sua família. Deixa aí uma palavra, talvez um conforto, uma palavra animadora, que você, dentro daquilo que você passou, talvez aí sirva para quem está assistindo em casa. Como o Endel mesmo disse, não importa o tamanho do seu problema, né? A gente tem que ter a convicção de que nós temos um Deus que é bem maior do que qualquer problema que a gente possa ter. E quando você pedir alguma coisa, não peça duvidando, peça acreditando que Deus vai te ouvir. A minha oração, ela demorou. Eu fiquei 1 mês orando ali, clamando a Deus, pedindo para que Deus atendesse. Mas eu penso assim, foi 1 mês que eu estive orando. Mas, Wendel, quando eu me ajoelhei aquele dia, igual você me perguntou, né, se eu fiquei assim, achando que nem ia ser atendida. Não. Naquele momento eu sabia que Deus já estava resolvendo tudo para mim. E eu descansei em paz. Eu continuei orando, continuei pedindo, continuei clamando a Deus. Mas porque aquilo, eu já sabia que eu já tinha recebido aquela bênção.
Então, minha oração, ao mesmo tempo que era uma oração clamando, era uma oração já de agradecimento, porque eu tinha certeza que eu ia receber. Então, não duvide desse Deus maravilhoso que nós temos. É um Deus que pode tudo, que desembaraça os nossos caminhos, está sempre pronto a nos ouvir. Amém. E acho que o Milton deve estar assistindo agora, talvez. Fala para ele que, primeiro, um abraço para o Senhor e falar que o Senhor é uma obra viva nas mãos do Senhor, nas mãos de Jesus. Né? É uma bênção. E quem sabe um dia ele pode até estar aqui, né? Para a gente poder contar um pouquinho mais de tudo que vocês passaram. É isso, a gente agradece muito. Neuza, muito obrigado mesmo por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço por você ter. Né? Foi muito legal, muito bacana ter você aqui. A gente agradece muito mesmo de coração. Né? E é isso. Né? Que Deus continue agindo aí nas nossas vidas. Amém. E se você for para a França, traz um chaveirinho para mim. Com certeza. Por favor. Tá combinado, eu trago. Obrigado. Muito bem, estamos aqui finalizando então o nosso culto de quarta. Enquanto permaneça em mim, vai tocando, não se esqueça. Sábado, a partir das 9 da manhã, escola sabatina e culto divino, dia do jovem adventista. Teremos aí surpresas tanto na escola sabatina quanto no culto divino. Ok? Fique com Deus, boa noite, nos vemos sábado. Tchau. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.